Bom dia, gente. Voltei novamente, tá? Vou ficar falando aqui sobre depressão, mas no decorrer dos temas, é, eu vou entrar em outros assuntos, tá? E não só vou falar sobre depressão, vou falar sobre ansiedade também, é, posso falar outros temas também. Gente, eu tô terminando psicanálise, tá? E eu quero fazer isso, estou fazendo isso para que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas. Porque assim como eu não tive ninguém para me ajudar no momento mais difícil, eu quero me aprofundar em certos conhecimentos para que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas, ok? E desde já, eu já peço que você deixe seu like aqui, compartilhe. Eu quero que o YouTube reconheça que a mensagem que eu estou passando está servindo para que eu possa, de alguma forma, atrair pessoas. Amém? E aí, quando eu finalizar o meu curso, eu quero ajudar todos vocês, principalmente as mulheres, né? Porque as mais atingidas nesse mundo é as mulheres, né? Porque as mulheres têm uma sobrecarga nas vidas, nas suas vidas, na minha vida. E quem já não já passou por decepções amorosas e teve um início de depressão por conta disso, violência doméstica que provoca medo, pavor, síndrome do pânico, tantas coisas outras, né? Então, eu quero adquirir muito conhecimento para que eu possa ajudar você aí do outro lado. Você, mulheres, principalmente mulheres, tá? Eu, como mulher, eu sei o que eu já passei, quero passar minha experiência. Também, com o decorrer de meus vídeos, eu quero que você também passe suas experiências para mim, tá? Então, aqui, como o tema sempre é depressão, mas à frente vamos entrar em outros assuntos, né? A gente vai conhecer homens e mulheres da Bíblia que passaram pela depressão. Então, hoje em dia, falam assim, depressão é a doença do século. Só que, se a gente for aprofundar na Bíblia, não é a doença do século, porque há muito tempo, muitos anos atrás, né, já existia a depressão, né? A depressão já existia desde o tempo de Jesus que já existia depressão. Só que as pessoas, hoje, como não tem tanto conhecimento dentro da Bíblia, ela leva isso na ciência, né? Mas que, como teve várias pessoas bíblicas que teve, elas superaram de alguma forma. Aqui eles querem enfiar a medicação na gente, né? Quer que a gente tome remédio pro resto de nossas vidas. Não tira essa medicação de alguma forma e a gente fica submissa à medicação, né? Como eu aqui na minha casa mesmo, eu não joguei fora ainda porque eu não sei se eu jogo, se eu queimo, eu não sei o que é que eu faço. Mas eu tenho aqui uma sacola enorme de medicação, que graças ao meu bom pai que existe no céu, que eu não precisei mais tomar. E aí o que acontece? Assim como eu, assim como você, podemos sim sair dessa. Primeiro a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Que você vai sair dessa, como as pessoas aqui da Bíblia saíram. E eu sei que existe a ciência também. Só que se eu fosse depender da ciência, até hoje eu tava parecendo um zumbi, porque a gente perde o sentido da vida, né? Perde o sentido de viver, perde o sentido das coisas boas que tem no mundo e a gente só quer ficar dentro de um quarto trancado, sem sair para lugar algum, né? E para a gente tá tudo bem, muito obrigado, e o resto para ela acabou tudo. Mas não é assim. Assim como Deus me mostrou que a vida, ainda existia vida lá fora, enquanto Deus me mostrou tudo que era perfeito, então eu comecei a me despertar e Deus me botou no coração que eu precisava viver, que eu precisava estar viva para dar o meu testemunho de vida para quem precisa sair dessa como eu saí, ok? Então vamos lá, tá? Eu vou citar hoje 4 pessoas bíblicas que entraram em depressão, porque são 9, e aí depois no decorrer quando for amanhã eu falo mais, ok?
Então vamos lá. Homens e mulheres da Bíblia que passaram pela depressão. Conheça a história de personagens que sentiram depressão e desejo de morrer, mas superaram suas crises, né? Em 1 Reis 19, a Bíblia retrata um episódio onde o profeta Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel após ter matado os profetas de Baal. Você pode ver esse versículo na Bíblia, ok? Gente, não ligue muito para isso não, que é uma espinha que tem aqui, aí eu tive que tapar, que estava muito horrível, tá? Após ter matado o profeta Baal, temendo por sua vida, Elias, de Bista, foge para o deserto e se refugia debaixo de um pé de zimbro. Para que? Aqui você vai ler isso aqui no versículo 4, tá? Elias pede a Deus para morrer, já basta. Ele falou assim: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes a gente só quer acabar com o nosso sofrimento, né? Então aqui a gente tem provas de que não é só a gente, mas tem outras pessoas e tem pessoas bíblicas que passaram por isso, né? Isso. Então, assim, que você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você sabe que está passando por essa situação. Não deixe esse vídeo morrer. Passe. Enquanto ela tiver esperança e saber que tem uma luz no fundo do túnel, é bom que você compartilhe, porque Deus vai te agradecer bastante. No decorrer do texto, o profeta é visitado por um anjo que lhe oferece alimento e em seguida ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde recebeu de Deus a mensagem de que havia ainda 7.000 pessoas dentre o povo de Israel que não havia se dobrado aos falsos deuses. Gente, se você for nessa história aqui, a rainha que casou com o profeta que foi morto, né? Jezebel, ela desviou muitas pessoas de Deus, né? E aí, Elias, ele estava pregando a palavra e muitas pessoas viraram as costas para Elias. E como as pessoas começaram a virar as costas para Elias, ele começou a se entristecer e aí foi se esconder, porque Jezebel queria matar ele, porque enquanto ela desviou muitas pessoas de Deus, ele estava pregando a palavra de Deus. E aí ele teve que fugir para não morrer. Por isso que teve a depressão, né? Mas aí vamos ver em seguinte, né? Diante desse episódio, o pastor e escritor Douglas Borges, autor do livro de Luz para Você, A Luta contra o Suicídio, editora Saturnine, explica que, assim como Elias, outros personagens bíblicos também enfrentaram momentos depressivos, onde desejaram a morte. Ele ainda esclarece que o cristão não está imune dessa situação, nem cristã, nem que não é, todo mundo está sujeito a isso. Depressão é uma doença e nosso corpo está sujeito a doenças físicas, também mentais. O próprio Jesus vai dizer que o mundo nós teríamos aflições e essa aflição nos traz cansaço espiritual, físico e mental. Dessa forma, a depressão atinge pessoa quando ela está sofrendo. Como eu acabei de dizer lá atrás, que eu só queria acabar com o meu sofrimento. Quem é que não quer acabar com o nosso sofrimento? Porque não existe coisa pior do que a gente ter depressão. Por ser uma doença patológica, a depressão precisa ser tratada como qualquer outra. Por isso esses homens tiveram esse problema. Ser cristão não quer dizer que não posso sofrer. E é preciso saber separar isso. O exemplo de Elias, veja abaixo outras pessoas, né? E como Elias superou, é assim, como Deus enviou um anjo para ele e falou que ainda existia mais de 1.000 pessoas que acreditavam em Deus, ele voltou, pregou de novo a palavra, as pessoas acreditaram nele, e aí foi em busca de mais pessoas, e aí Jezebel foi expulsa, e aí você lê lá no versículo que eu citei no início, que você vai ver toda a história de Moisés, tá? E aí foi como ele recuperou a fé, né? Porque ele tinha perdido toda a fé do mundo, e a gente realmente perde fé, a gente perde a graça, a gente perde o ânimo, a gente não tem alegria, a gente só quer ficar dentro de um quarto. Então, isso tudo aconteceu com Elias. Mas que depois Deus mostrou a ele que ele tinha sim que se levantar e mostrar que Deus é Deus e Deus é com nós, tá? Deus é conosco, Deus é com nós e é isso. Então vamos ver mais uma pessoa bíblica que teve depressão, Moisés. Moisés, escolhido como libertador do povo de Israel de dominação egípcia,
Moisés se entristeceu com o pecado de seu povo. Em outras ocasiões, Moisés se queixou da ingratidão da multidão que reclamava copiosamente em Êxodo 32, diante do pecado dos israelitas. Moisés chega a pedir a Deus que risque de seu livro, mas por várias vezes o Senhor confortou ao longo de sua árdua jornada. Moisés aqui foi parecido com Elias. Ele também pregava muita palavra, só que ninguém acreditou nele, né? Ninguém acreditou nele, então ele vê aquela tristeza. Também pediu a Deus para tirar o nome dele do livro, né? Que a mesma coisa de Elias, que pediu para que Deus tirasse a vida dele. E aqui Moisés também não foi diferente. Só que aí Deus deu esperança para ele, né? Deus mandou ele fazer uma arca, que acho que você já sabe essa história toda, e depois você vê no versículo aí, tá ok? Então, mais uma vez, Deus aqui está sempre à frente de quem tem depressão. Que se você tem Deus no coração, Deus vai te tirar dessa, como tirou Elias, como tirou Moisés. E agora vamos ver o caso de Noemi. Noemi, por causa da fome, Noemi saiu de Belém e partiu para Moabe, juntamente com o marido e 2 filhos. Lá seus filhos, Malom e Quilion, se casam, mas tempos depois os 3 homens da casa acabam morrendo. Gente, quem é que na família alguém morre e aí o que acontece? A gente, quando uma pessoa morre, a gente quer o quê? Morrer também. A vida da gente acabou, mas não é isso, gente. O caso de Noemi foi assim. O marido morreu, os 2 filhos morreram. E aí o que aconteceu? Noemi ficou em depressão. Eu sei que a morte a gente não consegue entender, mas como como a morte, a gente precisa saber que a gente precisa seguir em frente. É difícil? Mas não é impossível. Deus vai estar sempre do nosso lado. Deus vai estar sempre do nosso lado, presente, dando força que a gente procura. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que aceitar Jesus como nosso protetor, como o nosso pai, né? Independente de religião que você siga, independente do que você seja. Se você tem Deus dentro do coração, você tem tudo. Então, tudo que você estiver passando vai ser passageira. Passagem, passageira. Então, é Deus, sempre Deus. Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth. E ao chegar em sua terra natal, ela adota o nome de Mara, porque grande amargura me tem dado a Todo-Poderoso. Ruth 1:20, depois você lê aí na sua casa. A amizade de Ruth, que se casa com Boaz e dá luz a um filho, trouxeram a alegria de volta à pobre mulher. Essa história, gente, é o seguinte. Ruth, né, que era a nora de Noemi, Deus colocou ela como a protetora dela, né? Então ela teve. Quando Noemi ficou em calamidade, se entregou, queria morrer também junto com o marido, queria que Deus levasse ela, só que Ruth foi uma âncora dela. Ela levantou Noemi, ela deu estímulo a Noemi, ela deu um significado na vida de Noemi e acabou que ela até deu um filho para Noemi. Então Noemi se reergueu e viu que ela precisava viver, ela precisava estar viva para que desse continuidade na vida dela. Então, assim como eu, como você, a gente precisa dar continuidade na nossa vida, a gente precisa viver, saber que a vida está lá fora e que a vida é bela e colorida e que a gente, quando está nessa depressão, a gente só vê tudo escuro, preto e branco. Mas não, a gente pode sair. Assim como eu, você também pode, tá? E aí, o Saul, né? O Saul, depois eu vou contar, o Saul foi o seguinte, o Saul, ele era rei, né? E aí ele tinha o gigante Golias. Então ele não conseguia derrotar o gigante Golias. Então ele chamou Davi. Davi ele era um pastoreiro, né? É aquele salmista que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele, quando chamou Davi matou com a pedrada, né? E aí depois todo mundo começou a exaltar Davi, ele começou a ficar com raiva de Davi, começou a ficar com inveja de Davi, tentou matar Davi. Entendeu? E aí a gente vai ver aqui o seguinte. Depois eu vou dar o versículo, você dá uma lida para você ver como é.
Primeiro rei de Israel, Saul, era atormentado constantemente por um espírito mau e enviado de parte de Deus, e só sentia alívio quando Davi tocava sua harpa. Aqui já foi depois que Davi matou o Golias, né? Você lê em 1 Samuel 16, 23. Em 1 Crônica 10. Diante de uma forte batalha contra os filisteus, o monarca viu seus 3 filhos serem mortos por seus inimigos, ferido gravemente por uma flecha. Ele teme cair nas mãos dos oponentes e de se tirar a própria vida. Então, quando ele se sentiu na batalha, que depois que ele tentou matar Davi, Davi fugiu, e Davi levantou soldados, né? E ele levantou um reinado. E aí os filhos do rei de Saul morreu. Então ele começou a entrar em pânico, e até quando ele perdeu a guerra, ele tirou a própria vida dele, porque ele vivia com o inimigo dentro dele. Era raiva, fúria, inveja, matança. Então, quando uma pessoa vive num momento de assim com o inimigo, só pensa coisas ruins, né? E aí o que aconteceu? Ele tirou a própria vida. Quantas pessoas não tiraram sua própria vida, né? Por aí, artistas, famosos que tiraram sua própria vida, né? E aí a gente fica imaginando, né, como é difícil. Porque assim como eu, que eu só queria acabar com o meu sofrimento, você também pode ter acontecido isso, e você pode ter tentado também contra a sua vida, mas o que acontece? Deus está aqui mostrando que Ele está sempre presente. Deus é onipresente, Ele está a todo momento, Ele está com a gente. Ele nunca vai dizer que está ocupado, Ele nunca vai dizer que não pode. Qualquer momento que você busca Ele, você sabe que vai ter Ele do seu lado. É só você crer e acreditar, e que você vai sair dessa. Então, gente, eu vou deixar para ler o restante amanhã, tá? E aí eu vou fazer uma oração. E lembre-se, gente, compartilhe esse vídeo, dê seu like, tá? E mais uma vez eu vou lembrar você que comecei a fazer psicanálise clínica dentro da religião, porque as psicanálise hoje, ela não fala sobre religião, como esse caso de depressão. Como é que eu posso abordar uma depressão com a pessoa se eu não posso ler um versículo bíblico que está aqui, como Elias, como Saul, que teve depressão. Então, a psicanálise que eu estou fazendo é dentro da religião, porque eu posso abordar tanto a ciência como pessoas bíblicas que tiveram a mesma coisa e que de alguma forma se saiu, tá? Então não esqueça que eu não só vou abordar isso, eu vou abordar outras coisas, e futuramente eu vou fazer lives e no tema e como psicanálise, ok? Então, vamos orar, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um tema, Pai. Então, não sei te falar como, Senhor, porque é difícil falar sobre esse tema, Senhor, mas que de alguma forma, Pai, eu possa ajudar qualquer pessoa, qualquer vidas, Pai, qualquer família, Pai, que esteja passando por esse momento tão difícil, Pai, porque eu sei que para mim foi difícil, para você aí foi difícil, Senhor. Então, Pai, leva bênção, Pai, para essas pessoas, Pai, leva fortalecimento, Pai, leva a Tua luz, Senhor, leva o Teu conforto, Pai, leva a Tua rocha, a Tua fortaleza, Pai, que eles reconheçam, Senhor, que sem Tu nada é possível, Senhor. E assim como que eu te encontrei, o Senhor me mostrou que eu posso viver nesse mundo ainda, Pai, mesmo que seja caótica, Pai, mas eles também podem, Pai, porque o Senhor, eu sei, o Espírito Santo vai tocar em cada vida, em cada família dessas pessoas que encontra com um membro, Pai, que esteja com depressão, ansiedade, qualquer tipo de doença que esteja, Pai. Mas eu sei que o Senhor é nossa cura, o Senhor é nosso remédio, o Senhor é nossa salvação, Pai. E sem Ti nada seremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, amém e amém. Então, gente, até o próximo vídeo, tá? Tchau.